proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, é com grande alegria que cumprimento a todos vocês com a paz de Jesus. Hoje, dia 23 de novembro de 2024, sábado da 33ª semana do Tempo Comum, celebramos o dia de São Clemente I, quarto Papa da Igreja Católica. Nesse dia de Nossa Senhora, somos convidados a refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 20, versículo de 27 ao 40, onde Jesus nos exorta que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Que as palavras do Santo Evangelho sejam acolhidas pela minha mente, proclamadas pela minha boca e guardadas em meu coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus enfrenta uma provocação que transcende o simples debate teológico. Os saduceus, ao negarem a ressurreição, não desafiam apenas uma doutrina. Eles colocam uma dúvida à própria razão da nossa esperança. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Pode chegar alguém ou uma pessoa, de uma outra religião, de uma outra crença, pedindo a você razão da sua esperança, pedindo que você preste contas daquilo que você acredita. Por isso, tanto eu quanto você devemos estar preparados no momento em que ocorrerem essas situações. Contudo, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, em sua sabedoria divina, diante deste questionamento dos saduceus, Jesus não apenas responde os saduceus, mas revela um horizonte que transforma a compreensão da nossa vida, sobre a nossa morte e também sobre o nosso destino. Os saduceus aproximam-se com um questionamento que visava ridicularizar a fé na ressurreição. Em sua visão limitada, os saduceus acreditavam que a eternidade seria uma extensão confusa das realidades terrenas, como no caso exagerado da mulher, o exemplo que eles deram, da mulher que se casa com 7 irmãos. Contudo, meus amigos e minhas amigas, Jesus desarma essa visão com muita clareza, com muita profundidade e com uma resposta bem simples. Jesus disse para os saduceus: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
pois todos vivem para Ele. Aqui, com essa resposta, Jesus nos convida a contemplar o mistério da ressurreição de forma diferente. Ele afirma que a vida eterna não é uma simples continuidade dessa vida, mas a sua plenitude. No céu, meus irmãos e minhas irmãs, nós seremos iguais aos anjos. Não no sentido de perdermos a nossa identidade, mas sim no sentido de participarmos plenamente da comunhão divina. Ainda, caríssimos irmãos e irmãs, para reforçar a sua resposta, Jesus cita Moisés, afirmando que Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Abraão, Isaac e Jacó não desapareceram. Eles vivem na eternidade de Deus, segundo a própria palavra de Deus nos afirma. Assim, Jesus não apenas refuta os saduceus, mas revela a verdade central da nossa fé. A morte não é o fim. Mas a morte, na verdade, caríssimos irmãos e irmãs, é a porta de entrada para a vida plena em Deus. Neste contexto, meus irmãos e minhas irmãs, as palavras de São Pedro ressoam forte. Nesse ponto agora, quero que você preste bastante atenção. Veja só o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Não temais as suas ameaças, e não vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações Cristo, o Senhor. Estais sempre pronto a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Então, volto lá no início da nossa reflexão para que você possa entender. Na sua vida de católico, em algum momento, você será questionado por outras pessoas de outras razões religiosas sobre a razão da sua fé. Por isso, você que é católico, apostólico romano, deve conhecer a doutrina da sua igreja, conhecer a palavra da igreja, conhecer o magistério, conhecer a patrística da nossa igreja, para que você esteja pronto a dar razão da sua fé a quem quer que seja que te pergunte. Veja só o exemplo que Jesus nos dá. Jesus não responde com agressividade ou desprezo, mas sim com suavidade e respeito. Jesus desvela a verdade com firmeza e amor. Jesus nos ensina a fazer o mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, diante de um mundo que muitas vezes questiona, que na maioria das vezes, nos tempos modernos de hoje, eu posso dizer que na maioria das vezes ridiculariza a fé, ridiculariza a cristandade, ridiculariza a sua, a minha e a nossa fé. Então, que estejamos prontos para responder a essas pessoas. Posso citar para vocês um exemplo bem prático. Pense comigo agora numa pessoa que enfrenta o sofrimento da perda de um ente querido. O mundo pode dizer que tudo termina na morte, mas o cristão, com serenidade e confiança, deve proclamar o seguinte: eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na remissão dos pecados, eu creio na vida eterna, eu creio na comunhão dos santos. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa fé nos revela a existência de uma igreja militante, de uma igreja padecente, de uma igreja triunfante. Você deve, na sua vida de católico, compreender isso com profundidade. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, não apenas de uma crença vazia, mas sim de uma crença fundamentada nas promessas de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que venceu a morte. Quando vivermos essa esperança, não apenas estaremos defendendo a nossa fé, mas também estaremos dando testemunho de vida em Deus. Que Deus é uma realidade transformadora, que Deus nos terá um dia com Ele no reino dos céus. Caros irmãos, os saduceus de hoje não são diferentes. Vivemos em uma sociedade que frequentemente ridiculariza a fé na eternidade e que reduz a vida humana a uma existência puramente material. Mas assim como São Pedro nos exorta, precisamos estar prontos para dar razão de nossa esperança.
E isso, caríssimos irmãos e irmãs, exige de mim, exige de você, não apenas o conhecimento, mas uma vida que testemunhe essa verdade com amor e respeito. Assim sendo, quando amamos com generosidade, perdoamos sem medida e vivemos o Evangelho com muita alegria, já começamos a antecipar aqui na terra a nossa vida eterna. Que Cristo, nossa esperança viva, nos fortaleça para sermos testemunhas corajosas e suaves, proclamando ao mundo que Deus é Deus dos vivos. Repito, Deus é Deus dos vivos e que nele todos vivemos. Amém. Ei, você já está participando do nosso sorteio do mês de novembro? Então vem cá, curte e comenta esse vídeo para você participar. No mês de novembro, o nosso brinde é um kit com a Agenda 2025, marca-texto e canetas. Esse kit foi doado pela Aquarela Papelaria e Presentes, onde você encontra tudo em material de papelaria, presentes, canecas personalizadas e muito mais. A Aquarela Papelaria está localizada na Avenida Humberto Mendonça, ao lado do O Boticário. E o telefone para contato é o 64 99695 0751.